Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso assunto de hoje é a saga de games Battletoads. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de João, capítulo 16, verso 33, que diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Battletoads é provavelmente o jogo com o melhor gráfico do NES, em um mundo onde já existia uma nova geração de videogames, como o Mega Drive, por exemplo. Foi produzido pela Nintendo e depois compartilhado com os demais consoles existentes, transformando o game dos sapos mutantes em uma grande febre mundial. Produzido em 1991, ele possui um enredo bastante interessante se analisarmos outros personagens existentes na mesma época. Dois sapos mutantes e adolescentes, conhecidos como Ratch e Zitz, precisavam salvar a princesa Angélica e seu irmão Pimple. A grande vilã do jogo é a Dark Queen, que é a soberana do planeta Ragnarok, contando com a ajuda de outros animais antropomórficos para deter os irmãos esverdeados. Uma curiosidade muito interessante sobre a franquia é a familiaridade com outras equipes de heróis adolescentes que haviam surgido em 1984. Com uma sátira combinada das histórias dos Novos Mutantes, dos roteiros de Frank Miller, em sua fase com o Demolidor, e histórias de personagens antropomórficos, como apresentado na revista em quadrinhos Cerberus. Estamos falando, é claro, das Tartarugas Ninjas, ou Teenage Mutant Ninja Turtles, Tartarugas Ninjas Adolescentes Mutantes. Numa tradução livre, né? Quando os sapos surgiram, as tartarugas já estavam em seu auge de popularidade, com histórias em quadrinhos, action figures, desenhos animados e um fliperama clássico. Assim, podemos compreender a excelente aceitação de mais um grupo de animais super-humanoides poderosos. Hoje eu gostaria de falar sobre outro elemento que fez com que esse jogo ficasse conhecido na história: a sua dificuldade extrema. Eu tive o prazer de jogar Battletoads, não exatamente na época que foi lançado, mas um pouco depois, né? E eu posso garantir uma coisa para vocês: aquele discurso que eu ouço, que hoje que temos videogames para relaxar, simplesmente não se aplicava ao game dos sapos adolescentes. Em poucos minutos de jogo você passava muita raiva pela facilidade em morrer que o jogo apresentava. Seja no terreno, porque você transitava, que permitia caídas, enfim, a tela subisse, descesse do nada, seja pelos inimigos, ou mais provavelmente pelas famigeradas fases de corrida de carros, que tinha uma velocidade absurda, obstáculos, buracos que precisavam ser decorados para que fossem superados. Outro detalhe que complicava ainda mais a vida dos jogadores de Battletoads é que a gente possuía um número limitado de continues ou de vidas, né, no jogo. O desafio levava muitos a desistirem de zerar o jogo. Para conseguir avançar nas fases, além de habilidade, era fundamental que o jogador pudesse decorar os locais para onde os obstáculos estavam. Isso só era possível se você morresse muitas e muitas e muitas vezes para conseguir avançar. Como você se comporta diante de desafios da sua vida? Pensar em desistir, como eu quando jogava Battletoads, ou continua perseverando até que a vitória venha? É muito interessante que, antes de mais nada, Cristo nos avisa sobre as dificuldades que enfrentaríamos nessa vida.
em diversas passagens das Sagradas Escrituras. Além do texto base para o devocional de hoje, ainda podemos citar Lucas 14, 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Se extrapolarmos a fala de Jesus, veremos inúmeros outros exemplos de homens e mulheres que passaram por inúmeras dificuldades para perseverar na fé e não negociar com o padrão existente na sociedade em seu tempo. Abraão, Jó, Moisés, Ruth, Esther, José, Davi, Neemias, Esdras, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos sofreram seu tempo presente pela fé que depositaram em Deus. Precisamos tomar muito cuidado com o cristianismo na pós-modernidade, pois existe um grande risco de não ouvirmos mais a respeito do sofrimento, dos desafios e dificuldades, trocando-os por um evangelho que fale apenas sobre satisfações supridas, alegria e desejos realizados. Poderia concordar com isso se estivéssemos em Aladim ou dentro de outro filme de gênios da lâmpadas que realizam desejos. A Bíblia Sagrada, por outro lado, fala sobre alegria, paz, verdade, amor, mas também fala sobre justiça, semeadura e colheita, pois temos um Deus santo que não pode compactuar com o pecado. Por isso, ter uma vida leviana ou descompromissada não pode ser uma opção para aqueles que verdadeiramente conheceram a Deus um dia e que desejam um relacionamento próximo a Ele. Somos forjados por Deus durante nossas batalhas internas e externas. Uma vida sem desafios e dificuldades nos torna fracos, sem raízes profundas. Só sobreviveremos em meio às tempestades do nosso tempo se criarmos raízes que surgem diante de uma vida no secreto com Ele. Da mesma forma como Battletoads forjou uma geração inteira que não dependia de códigos para ganhar benefícios como vidas infinitas, invulnerabilidade ou força adicional, o cristianismo bíblico forja soldados para a batalha espiritual, que está diante de nós contra Satanás e os seus demônios. A nossa escolha deve ser a de caminhar na contramão da sociedade, rumo a um estilo de vida em que nós seremos sempre coadjuvantes diante do protagonismo de Jesus Cristo. A nossa escolha fará toda a diferença e nos ajudará a compreender se concluiremos nossa carreira ou se ficaremos pelo caminho, como tantas e tantas pessoas que desistem no primeiro sinal de dificuldade. Você é descendente de uma linhagem santa, que desde o século I da nossa era tem pago um alto preço para que o evangelho genuíno seja pregado aos quatro cantos da terra. É quase certo que não será exigido um nível tão alto de sacrifício, mas é exatamente por isso que podemos abrir mão de desejos que nos afastem da presença de Deus. Jesus nos avisou que, uma vez nessa jornada, não é mais possível voltar atrás. Lucas 9:62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.